Aleluia. Aleluias, glórias a Jesus, Tu és maravilhoso. Espero por Ti, espero por Ti, espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Aleluia, espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Derrama a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Espero por Ti. Aleluia. Espero por Ti. Glória a Deus. Espero por Ti. A paz do Senhor, irmã Wanda Rosa, Isaías Natanael, Ismael, Aline. A paz do Senhor, queridos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Derrama a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Amém. Deus abençoe a Aline que está com a sua amiga Raquel. Deus abençoe, Raquel, em nome de Jesus. Hoje a palavra de Deus é forte. Jesus está perguntando: você já entregou a sua casa? Jesus já entrou na sua casa? Então lança a tua rede. Hoje é forte a palavra de Deus. Foram os primeiros apóstolos que foram os primeiros discípulos que foram chamados por Jesus. O chamado dos discípulos se encontra em Lucas capítulo 5, no versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Derrama da Tua Shekinah. Aleluia. Aleluia. Derrama, Senhor.
Espírito derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Aleluias, louvado seja Deus. Grande é o Senhor, nós esperamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Bendito seja o nome do Deus de Israel, o poderoso, o El Shaddai, o grande, o mestre, o Messias, o poderoso. Aquele que abre o mar, aquele que quebra as muralhas, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que destrói, despedaça toda a muralha que esteja impedindo de você vencer, que esteja impedindo de você ser um vitorioso. Tudo na nossa vida está na mão de Deus, está entregue para Deus. E na hora certa, no momento certo, Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir na sua vida, assim como foi na vida dos discípulos. Bem, querido, nós entendemos que a palavra de Deus nos chama. Jesus, quando chegou nos primeiros discípulos de Jesus, que um dos primeiros discípulos de Jesus também foi Natanael. Quando eu escolhi o nome do meu filho, que é Isaías Natanael. Todas as vezes que eu escolhi o nome de um filho, eu sempre dizia assim: Deus, você escolhe, Deus, o Senhor escolhe um e eu escolho o outro. E sempre foi assim. Eu escolhi Isaías, Deus escolheu Natanael. Eu escolhi Victor, e aí Deus escolheu Ismael. Eu escolhi Tassiane e Deus escolheu Ruth. Incrível como Deus é poderoso. Aleluia. Incrível como Deus é. Ele é tremendo, Ele é forte e digno de toda exaltação. Alabraço, bicalai, chobalá, subiai. Quando Filipe chamou enquanto estava debaixo de uma figueira, e ele disse assim, disse-lhe Jesus, impressionante como Jesus já sabia exatamente aonde estava Natanael. Lá em João capítulo 1, versículo 49. E disse, tu és, aí Natanael disse, tu és o filho de Deus e tu és rei de Israel. Foi a palavra que ele disse. Ele já reconheceu que Jesus estava ali. Quando Jesus também chamou Judas Iscariote, e também chamou Tadeu, Simão, chamaram os discípulos, que está escrito em João capítulo 1, versículo 35, que eles estavam ali. Incrível como eles obedeceram a Deus. Todos eles tinham seus afazeres. Todos eles tinham o que fazer. Todos eles tinham suas obrigações. Nenhum do que Jesus chamou era vagabundo, moribundo, sem futuro ou sem fazer nada. Jesus só tinha compromisso com quem era ocupado. Porque a maioria das pessoas que são ocupadas, elas têm responsabilidades. O senso de responsabilidade era aflorado desses discípulos. De Pedro, Tiago, Simão, Tomé e todos esses que foram chamados por Deus. Aleluia! E eles estavam ocupados. O texto da palavra de Deus diz assim: Simão respondeu, mestre, esforçamos-se a noite toda, a noite inteira, e não pegamos nada. Aleluia. Mas, porém,
tu que dizes isto, vou lançar a rede de novo. Porque eles passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa. Eram 2 barcos e cada 4 discípulos iam pegar e lançaram as suas redes e não pegaram nada. Aí eu volto um pouco na história. Antes de Jesus levar os discípulos para essa experiência de milagres, Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro, e entrando na casa de Pedro, porque Pedro chamou Jesus. Jesus, vamos lá em casa. E Jesus, sim, vamos. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro já estava enferma, estava febria. Pelo contrário, estava à beira da morte. Preste bem atenção no texto dessa palavra. Pedro chamou Jesus para entrar na casa dele. E qual é o título dessa mensagem? Jesus já entrou em sua casa, então lance a rede. Entenda o mistério de Deus, querido. Entenda o que Deus quer falar nessa tarde contigo. Abraço. Deus quer abrir a tua mente. Deus quer falar contigo no profundo e no oculto. Deus quer que você saia dessa posição aonde você está, aonde o desemprego está tomando conta, aonde o desespero, as contendas no casamentos, as discussões, as brigas, a falta de prosperidade, a falta de multiplicações, a falta de alguma coisa que você está tendo. Labraço, bicai, xaramiando, lavá, sabá, lebiaço, bicai. Jesus convidou, ou melhor, Pedro convidou a Jesus. Olha quem era Pedro. Disse, venha à minha casa. Pedro precisava de ver alguma coisa. Pedro precisava conhecer o mais profundo. Pedro precisava ter experiência com Jesus, mais ainda, porque era o começo de tudo. E Jesus chegou lá, que prova, né? Pedro foi provado até nessa hora, porque morava com a sogra. Pensa numa prova. Brincadeira, viu, irmão? E aí Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus também dormiu na casa de Pedro. Alabraço, bicai, lamanto, lavá. Então aí é que vem a grande experiência. Por quê? Porque Jesus saiu pela manhã, cedo. Os discípulos já tinham passado a noite toda pescando. E não tinham pegado exatamente nada. E quantas das vezes nós dizemos assim, Senhor, mas eu já trabalhei esse tanto de tempo. Senhor, eu já estou há 2, 3, 4 anos orando para isso acontecer e nada está acontecendo. Eu já venho buscando, jejuando, orando, mas nada está acontecendo. Nada de diferente ainda não aconteceu. Você diz assim, será que Deus está comigo? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que vai ter mudança? Será que vai ter transformação? Será que vai acontecer alguma coisa de novo? Será que vai acontecer algo de novo? E de repente, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a fazer uma meditação. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é que está acontecendo? E Deus te responde hoje.
Lebiandalá subicalava chubiandalama. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele queria mostrar algo para Pedro. E se Jesus entrou na tua casa, mas ainda não aconteceu o milagre, ele vai te mostrar o milagre. E ele vai te mostrar o milagre dentro da sua casa. Debriavá, subicalai, chobenai. Você vai convidar a ele. E ele vai mostrar um milagre dentro da sua casa. É a experiência que Deus quer te dar. Por isso que muitas das vezes você está passando por alguma luta, alguma tribulação, alguma perseguição. E aí Jesus pergunta para os discípulos: porventura tem faltado alguma coisa? E os discípulos não. O discípulo ainda diz mais: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? É muito forte essa palavra. Talvez você já leu essa palavra muitas vezes. Não observou nesse versículo que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela é poderosa. E Jesus mais uma vez quer mostrar algo para Pedro. Jesus queria preparar Pedro para algo maior. Porque só dele morar com a sogra dele, ele já era vitorioso. E ainda pedir para a sogra ser curado. Pedro era liberto. Pedro era liberto. Havia uma unção muito grande em Pedro. E aí o que acontece? Preste atenção que hoje o seu pensamento vai mudar. Preste atenção que hoje algo vai mudar. Não só o teu pensamento, como a tua forma de orar, como a tua forma de buscar, e também a forma de receber. Porque a partir daquele momento, Pedro teve duas experiências fortes. Duas. Primeira, que a sogra foi curada. E segundo, a multiplicações dos peixes, aonde não havia peixe. E tendo o mistério, então, eles saíram e passaram a noite toda lançando as suas redes. Lançando as suas redes. Muitas das vezes nós lançamos as nossas redes. Lançamos as nossas redes. Entrega currículo, confia na transformação do marido, confia na transformação do filho. Acredita no poder de Deus, acredita na manifestação de Deus. Mas muitas das vezes você traz a sua rede e não acontece absolutamente nada. Raikyo brasai alabra suribicai. Erebiasto bicai do bato ribiaço. Não podemos tapar o sol com a peneira, querido. Não podemos querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, ou querer que as coisas aconteçam assim como nós queremos. Entenda a palavra de Deus, compreenda o que Deus quer falar contigo, porque hoje eu sou boca de Deus para falar contigo. Tu não entraste aqui à toa, Nebiato, Viaçubico. Tu entrou aqui porque o Senhor quer mudar a tua história. Tu entrou aqui porque Deus tem uma palavra e Ele quer entrar na tua casa. E acima de tudo, Ele quer fazer um milagre aí na tua casa. E ainda mais, Ele quer fazer um milagre da multiplicação. Aonde tu lançou a rede, não tinha nada. O que tu queria ainda não recebeu. A resposta que tu queria ainda não veio. Aí Deus manda que você... Aí está todo mundo trabalhando com as suas próprias forças. Está todo mundo trabalhando com as suas próprias técnicas. Está todo mundo trabalhando com as armas carnais. Sabedoria humana. Eles estão lá dizendo que são experientes, são pescadores porque eles viviam daquilo.
existia 3 coisas que viviam naquela época. Uma, a pesca. 2, eles viviam de vendas de ovelhas, cabras. E 3, eles viviam do que plantavam, da agricultura. Só que era muito difícil, que o terreno era muito seco, mas tinha alguém que ainda vivia disso. Como até hoje tem pessoas que ainda vivem disso. Porém, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. E eles fabricavam até mesmo as suas redes, diz a palavra de Deus. E quando Jesus os chamou, eles estavam tudo ocupados. Não tinha ninguém desocupado. Quando Jesus chamou os seus discípulos, todos estavam fazendo alguma coisa. Mas observe a palavra, o que ela nos diz. A palavra de Deus diz assim, que Jesus dormiu na casa de Pedro, os discípulos saíram à noite e foram pescar e jogaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. E quando amanheceu o dia, Jesus foi para a beira do mar. Jesus olhou e os discípulos estavam lá. E ele olhando, aí os discípulos disseram a ele: Mestre, nós se esforçamos a noite toda, a noite inteira, e não pegamos nada. Aí eles disseram: mas porque é tu que estás dizendo, aleluia, eu vou lançar de novo, eu vou lançar as redes. Acreditar. Está aí a diferença. Está aí por que aconteceu algo diferente na vida dos discípulos. Porque a partir daquele momento, eles não duvidaram mais. Ele disse: mas porque tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede de novo. Labraço bicai, nubriando rebiaki astará subiai. Aí sim, primeiro Jesus teve que entrar na casa dele. Primeiro Jesus teve que mostrar os milagres dentro da sua casa. E muitas das vezes aí na tua casa, tu nem crente é. Pouco testemunho. Não tem testemunho nenhum. Briga, xinga, é contencioso. Não respeita o pai nem a mãe. Não honra as autoridades vindas por Deus. Pai e mãe é para ser honrado. Não respeita limites. É uma pessoa descontrolada. Ciumenta. O ciúme é tão grande que sufoca o seu parceiro, o seu amigo. Não é fiel. E aí quer que aconteça alguma coisa na sua vida. Uma das coisas que Jesus se preocupou, quando ele chamou os discípulos, foi se os discípulos estavam preparados para receber de Deus. Aleluias. Vou só procurar um texto aqui. Aleluias. Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Aí uma das coisas que mais me chamou a atenção, que Jesus chamou Tiago. O Tiago, o irmão de João. Jesus chamou André, Pedro. E quando Jesus estava chamando os discípulos, ele exigiu uma renúncia
dos discípulos. Primeiro, que ele exigiu que eles largassem os bens materiais. Jesus disse assim para eles. Eles estavam fazendo redes e pescando. Jesus disse: largue tudo e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Primeiro eles ganhavam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro. Eles tinham algo financeiro que os prendia para eles continuar sobrevivendo. E Jesus automaticamente disse: largue tudo. Subicai, labá, subiova. E eu vos farei pescadores de almas. É forte, querido. Tem pessoas que estão dentro do evangelho, mas ainda não largou de amar mais as coisas material do que Deus. O seu carro, ninguém entra no carro, porque o carro está limpo. Limpo demais. Se entrar alguém com o pé sujo, misericórdia. Mas nessa época de chuva, carona para um irmão, nem pensar. Nem pensar. Porque vai sujar meu carro. Se tiver uma criança, vai comer no meu carro, não pode entrar no meu carro. Labra, subicai, limiar, xobriocolabada, saia lavar. Não pode nem ir no monte, porque o carro não pode entrar na estrada de chão. Deus está falando aqui. Labá, subicai. Agora eu vou te dizer o que Jesus quis. Havia um homem que ficou sabendo que Jesus e os seus discípulos, que Jesus deveria amar, importante que era amar. E um homem rico, ele ficou muito, muito triste. Porque ele disse, Jesus disse a ele: não quer se tornar um discípulo de Jesus, porque amava, não se tornou um discípulo de Jesus porque amava mais o dinheiro do que a Deus. Jesus convidou todo tipo de pessoas. É a palavra que diz. Lucas capítulo 18, versículo 18 até o 25. Jesus convidou todas as pessoas. Abraço, bicai. Chamou todas as pessoas, inclusive você. Inclusive você. Chamou todo tipo de pessoas. Cada vez mais. Cada vez mais. Um certo jovem, governante rico, chegou perto de Jesus. Eu adoro isso. Nossa, meu Deus. Eu adoro essa passagem. De coração. Alai Ramá. Subiribi com neviastovias. E aí ele perguntou: como podeis eu ganhar a vida eterna? Essa foi a pergunta que ele fez. O governante rico disse: porque eu já obedeço os mandamentos de Deus desde quando eu era criança. Jesus convidou: vem, labrava, sob analiocolama. Jesus disse: venha. Mas sempre o vem de Jesus tem algo depois. Ele disse: queres ser meu discípulo? Venha após mim. Venha e toma a sua cruz. Sempre esse vem tem uma coisa na frente. Alabasto bicai, dominanda laicho. E ele disse: vem e siga-me. Sabe o que aconteceu? Bem quando ele ficou sabendo que os discípulos de Jesus, todavia, era mais importante do que ser rico, ele ficou muito triste. Ficou triste. Porque a riqueza não importava para Jesus. A sua riqueza não importa para Deus. Seus bens não importam para Deus. Não tem valor nenhum para Deus. Terra barra, lobiados.
seu dízimo de 1.000, de 3.000, de 10.000, sua empresa, o seu comércio não tem valor nenhum. Labria labio condo labeasto bialabio canto neve alá subicai. Não tem valor nenhum. Jesus disse a ele para se tornar um discípulo, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Bem-aventurados os discípulos, porque eles não amavam, não tinha importância na riqueza. Tanto é que eles abandonaram os que davam lucros financeiros. Eles abandonaram as suas profissões. Eles arrancaram todo o seu eu, toda a sua avareza. Toda a avareza que eles tinham por dinheiro, eles abandonaram. Vendiam rede, vendiam peixe, e vendiam cabra, e vendiam tudo, e trabalhavam e ganhavam dinheiro, e movimentava todo o comércio de peixe. O homem ficou triste. Ele não se tornou um discípulo de Jesus porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Labraço bicai nave. É a palavra, Lucas 18:18. Depois de Jesus pregar quase um ano, ele escolheu os seus 12 discípulos. Eu estou dizendo os discípulos. Os apóstolos eram homens que foram enviados para realizar tarefas especiais. Os discípulos eram diferentes. Os apóstolos eram outra coisa. Mas o versículo que mais me chamou a atenção, foi que Jesus não estava interessado nos bens que aquelas pessoas tinham. Que Jesus não estava interessado se eles tinham dízimo, se eles tinham oferta, se eles tinham dinheiro. Tanto é que esse jovem rico, ele era governador. Governante rico. Quer dizer, ele tinha posses, ele tinha bens, ele tinha dinheiro. Talvez mais do que todos os discípulos juntos. E Jesus disse: vai e vende tudo e siga-me. Jesus fez a mesma proporção, a mesma proposta que ele fez aos discípulos. Que o primeiro discípulo foi Natanael. Que ele fez a Tiago, filho de Alfrim, Tomé, Mateus, Natanael, Filipe, João, né? Tomé, irmão de João, Tiago, irmão de João, Pedro, André. Ele fez a mesma proposta. Ele disse: vende tudo e siga-me. Ele disse para os discípulos: queres ser meus discípulos? Então siga-me. Eles estavam trabalhando. O que eu quero dizer com isso não é que você tem que largar o seu serviço, não. É que o seu serviço tem que estar em segundo lugar. É que as coisas materiais têm que estar em segundo lugar. Você tem que trabalhar para sustentar a sua família, para sustentar os seus filhos, pagar as suas dívidas, porque a Bíblia diz que nós viveremos do nosso suor. O que essa palavra quis dizer para ser discípulo é renunciar às nossas próprias vontades, renunciar ao nosso eu, nosso ego. A avareza, a corrupciência, a soberba, a arrogância, a prepotência. O que Jesus está querendo dizer é que é para você não amar o dinheiro mais do que a obra de Deus, mais do que as coisas de Deus. E que ele está dizendo que você já lançou